Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo a essa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Valmir Frias e a gente está na nossa atividade 3, né? Tá aí na tela para a gente entender melhor. Então, a gente está vendo dados populacionais aí do Brasil, é a nossa atividade 3. A gente está terminando essa atividade 3 nessa aula de hoje com a nossa sistematização, né, onde a gente vai fazer aí um apanhado geral de tudo que a gente foi vendo aí no decorrer da atividade 3, né? Isso aí faz parte do nosso aprofundamento Superar Desafios Ed-Humanas. A unidade curricular 2 aí é Pessoal e Coletivo, repense suas atitudes. E o componente curricular 2 aí é População em Movimento. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Vamos começar então, né, eu fazendo minha audiodescrição para vocês. Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Hoje eu estou vestido com uma calça jeans, tênis, estou com uma camisa do Brasil, né? Hoje é o segundo jogo aí do Brasil na Copa do Mundo, né? Então, por isso a camisa, né? E aproveitando minha audiodescrição, falar também, né? Agradecer aí, falar do pessoal de Libras aí que sempre muito nos auxilia, né? Deixando nossa aula aí muito mais acessível, né, a todos aí. Hoje a gente está com a Natália, né, que está aí conosco. A Natália vai dar um alôzinho para todo mundo aí, ó. Aí, Natália. E o Marco também, né? A gente está hoje com eles dois aí, né? Valeu aí, pessoal, como sempre, né? E aproveitar também e dar um recadinho para vocês, que é a respeito do nosso novo canal aí, né, do Centro de Mídias, que é o canal de educação antirracista, né? Tá aí na tela para vocês verem. Ele tem vários vídeos, né, sempre relacionados aí com essa questão da educação antirracista, né? Já tem vários vídeos lá, mas vão aos poucos subindo aí outros vídeos, né, de aulas, por exemplo, minhas ou de outros professores, sempre que tem essa temática, né, essa questão aí ligada à educação antirracista, né, essas aulas vão sendo colocadas lá. Então, deem uma olhadinha no canal e aos pouquinhos, né, a quantidade de vídeos lá também vai aumentando mas deem uma olhada porque vale bastante a pena, tá bom, pessoal? E agora, para a gente ter aí o nosso respaldo pedagógico, tá aí na tela para vocês, a gente, né, a questão pedagógica, então a gente está com algumas habilidades aí dos eixos estruturantes, né, cuja a temática maior aí de todos esses eixos estruturantes está aí a investigação científica, né? E com relação a esses eixos estruturantes, as habilidades que a gente está vendo nessas aulas, né, em especial essa da atividade 3, são essas que estão aí na tela. Então, a EMIFCHS 01, também a 04, também a 08 e por último aí a 12, tá? E com relação à habilidade aí do currículo paulista, tem duas que a gente está analisando mais a fundo nessas atividades, que são essas duas aí, né? A EM13 CHS 201 e a EM13 CHS 606. E já com relação ao objetivo, o nosso objetivo principal aí é compreender a importância do levantamento de dados sobre a população, mostrando ao estudante que a demografia possibilita discussões em diferentes campos do conhecimento, tá bom? E aí, pessoal, a sistematização a gente vai então amarrar tudo que a gente viu até agora nessa nossa atividade 3, né? Que tem mais relação mesmo com a questão de dados populacionais.
E esses dados populacionais totalmente voltados aí para a questão do Brasil, né? A gente está falando de Brasil. Então, nessa sistematização, o que a gente vai ver? Está aí na tela para vocês. Então, terminando essa nossa atividade 3, a gente vai analisar aí mais a fundo a questão do crescimento populacional, em especial aí, logicamente, pela ótica da geografia, para que a gente entenda melhor aí várias questões aí relacionadas a esse assunto, já que esses aí são partes integrantes do discurso, né, dos que pregam ser aí a superpopulação, um dos maiores problemas do mundo. Então, vendo essa questão de dados populacionais, a gente consegue entender se realmente isso é um problema tão grande assim, um problema tão grave, algo que não tem como resolver, ou se na verdade isso tudo é assim mostrado de uma forma meio cataclísmica, né? E não é também tão preocupante assim, né? É o que a gente viu nessas aulas e hoje a gente vai terminar também um pouco para amarrar esse assunto todo, né? E também, né, sabendo pensar aí um pouco mais sobre como essa questão aí do crescimento populacional influencia até mesmo em questões ligadas aí à história ou à sociologia. E aí a gente vai entender melhor aí sobre os reais problemas disso tudo, né? E é então o que a gente vai ver aí nessa questão da sistematização que a gente está iniciando hoje, tá bom? E para a gente falar de crescimento populacional, eu acho legal a gente ter essa informação também, que o crescimento populacional no Brasil, né, a gente usa aí várias ferramentas para a gente falar a respeito disso, né? Agora, definindo, né, finalizando e definindo aí crescimento populacional, então é a mudança positiva do número de indivíduos de uma população, sendo que população é um termo que a gente pode aplicar aí a qualquer ser vivo, né, qualquer espécie, né, viva, mas que nesse caso específico a gente está se referindo, obviamente, aí aos humanos, né? Pessoal, voltem em mim um pouquinho, por favor. Eu vou falar, já que a gente está falando, né, da população no Brasil, eu acabei fazendo um ranking, né, para vocês, informações aí que eu coletei nas pesquisas que eu fiz e tal. Na verdade aí as UFs, né? Ou seja, o UF, para quem não sabe, é Unidade Federativa, né? Então é um outro nome, um nome mais técnico, digamos assim, para um estado. Então São Paulo é uma unidade federativa da República Federativa do Brasil. O Rio de Janeiro a mesma coisa e assim sucessivamente. Então, com relação a essa informação, quais são os estados aí, né, mais populosos? Então tá aí na tela para vocês as 10 unidades federativas mais populosas. Esses dados aí são de 2021. Então a gente tem aí em primeiro lugar o estado de São Paulo, com 46.649.132 habitantes. Minas Gerais é o segundo e tem 21.411.923 habitantes. Ou seja, gente, a diferença entre São Paulo, que é o primeiro estado, o estado mais populoso, e Minas, que é o segundo, é praticamente o dobro, né? Ou melhor, mais do que o dobro, a diferença entre São Paulo e Minas, né? Então, São Paulo está na casa aí dos 40 milhões, Minas Gerais está na casa dos 20 milhões e aí a gente cai para a dezena, né? Tipo, Rio de Janeiro, que é o terceiro, tem 17 milhões, né? Mais de 17 milhões. A Bahia aí mais de 14 milhões. O Paraná com mais de 11 milhões. O Rio Grande do Sul, né? Também aí mais de 11 milhões. Pernambuco já está na casa aí dos 9 milhões, né, de habitantes. O Ceará também na casa de 9 milhões, né, mais de 9 milhões de habitantes. O Pará com 8 milhões 700 e poucos mil.
E Santa Catarina seria o 10º aí com 7.338.473 habitantes. E aí, pessoal, continuando o nosso ranking aí, né? Então agora as 10 unidades da federação, ou unidades federativas, de população mediana, de novo, sobre esses dados aí de 2021. Então a gente tem aí em 11º lugar Goiás, com mais de 7 milhões. Em 12º Maranhão, também com mais de 7 milhões. Aí vai para o 13º colocado, que é Amazonas, que já está na casa de 4 milhões e pouco. Espírito Santo também 4 milhões. Paraíba também um pouco mais de 4 milhões. Mato Grosso, 3 milhões e 500 mil, né? Um pouco mais aí de 3 milhões e 500 mil. Em 17º, Rio Grande do Norte, aí também com um pouco mais aí de 3 milhões e meio de habitantes. Em 18º, Alagoas, com 3 milhões 300 e alguma coisa. Em 19º, Piauí, também na faixa aí dos 3 milhões e 200 mil habitantes. E aí, em 20º, o Distrito Federal, ou seja, o local onde está Brasília e algumas cidades no entorno ali, né, o Distrito Federal, com pouco mais aí de 3 milhões de habitantes. E aí, pessoal, vamos agora para os últimos, né, estados, que a gente sabe que assim, unidades federativas a gente tem 27, né, ou seja, são 26 estados mais o Distrito Federal. Daí a primeira tabela tem os 10 mais populosos, depois os 10 medianos, e agora a gente está pegando os 7 últimos que faltavam e colocando aí, mostrando que eles são os menos populosos, né? Então a gente tem em 21º lugar Mato Grosso do Sul, com pouco mais aí de 2 milhões e 800 mil habitantes. Em 22º, Sergipe, com pouco mais aí de 2 milhões e 300 mil habitantes. Em 23º, Rondônia, com 1.815.278 habitantes. Em 24º, Tocantins, com 1.607.363 habitantes. Em 25º, o Acre, que já sai da casa do milhão aí e tem 906.876 habitantes. Em 26º, Amapá, com mais aí de 800 mil habitantes. E em 27º, Roraima, com pouco mais aí de 650 mil habitantes. Pessoal, pode voltar em mim. Ou seja, isso é para a gente fazer mesmo um ranking, ter uma ideia aí, né, de quantidade e tal de habitantes por estado. E aí, se a gente pegar esses valores todos, né, a gente vai chegar aí na faixa de quantos habitantes tem no Brasil inteiro, que está aí em torno de 215 milhões de habitantes, né, no Brasil. E aí, já que a gente está falando de dados populacionais, eu achei importante, achei legal trazer para vocês essa informação, tá? Voltando a falar, né, continuando a falar aí de dados populacionais, está aí na tela para vocês, a evolução aí da população brasileira. E aí, pessoal, é bom também que entendamos aí, né, que a gente tem esse gráfico da população brasileira, ele segue mais ou menos o mesmo ritmo dos dados da população mundial, né? Ou seja, até mais ou menos 1800 é o momento onde a gente acaba... Em 1800, mais ou menos, é quando o mundo atinge o seu primeiro bilhão de habitantes, né? E aí, de 1800 até 2000, ou a gente pode chegar aqui em 2022, a gente tem esse aumento vertiginoso que a gente vê nesse gráfico aí também. O aumento ele é muito drástico, né? E é um aumento assim, exponencial que vai acontecendo, né, na população mundial. Então, se demorou aí 1.800 anos, ou melhor, né, mais do que isso, porque a gente tem também o período aí antes de Cristo, a população mundial demorou, então, aí em torno de, digamos,
5.800 anos para atingir o seu 1 bilhão de habitantes. E aí de 1.800 para os nossos dias agora, a gente tem aí o crescimento cada vez maior e atinge 2 bilhões, 3 tal, e a gente já está em 8 bilhões, né? Então é daí que vem esse medo tão grande, né, de uma superpopulação, esse medo que existe, né, e que acaba pontuando, né, muitas políticas públicas aí em diversos países por essa questão do aumento populacional que está sendo muito grande aí nos últimos 200 anos, né? Então é aí que está o medo e é aí que está esse porém, né, de você falar a respeito de superpopulação e algo que está sendo falado muitas e muitas vezes, né? Então, com relação à evolução aí da população brasileira, esse gráfico, até explicando ele um pouquinho melhor, então assim, a evolução da população não foi linear, ela demorou aí de 1.500 até 1.800 para chegar a 1 milhão, e aí a gente está falando de Brasil só, né? E depois, num salto enorme, aí, atingiu por volta de 15 milhões já em 1900. E aí, a partir daí, foi crescendo exponencialmente, como eu falei agora há pouco, algo próximo de 55 milhões, já em torno de 1950, passando aí para mais de 180 milhões, somente nos 50 anos seguintes, ou seja, de 1950 até 2000, a gente tem esse aumento aí de 55 milhões para 180 milhões, né? Já aí no início aí do ano 2000, né? Então, é o que esse gráfico está mostrando, né? O lado esquerdo ali é a quantidade de população no Brasil em milhões, e o eixo de baixo são os anos, né? Então começou aí a se pensar no gráfico e coletar as informações em torno de 1500, o momento ali do descobrimento, né, das grandes navegações e tal, e aí como foi esse aumento. Então assim, de 1500 até 1800, ou seja, uns 300 anos, esse aumento foi bem gradativo, bem devagar foi acontecendo. A partir de 1800 em diante, a gente tem esse boom, esse aumento aí exponencial, esse aumento bastante drástico. E de novo, é bom que se diga, né? É algo, uma tendência mundial. Isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas também aconteceu aí no restante do mundo, tá? Pessoal, outra coisa que eu acho importante também, tá aí na tela para vocês, o envelhecimento da população brasileira. É algo que a gente também falou, bateu nessa tecla bastante, né? Que assim, até a década de 1970, né? Ou seja, a década que eu nasci, e dali a década de 80 também, e até mesmo na década de 90, o Brasil era considerado um país jovem, onde a grande maioria da população era de pessoas que eram ou crianças, ou estavam ali na faixa dos 15 anos, ou até 18, 20 anos. Essa era a maior parcela da população brasileira. Então, basicamente, pode voltar em mim um pouquinho, a pirâmide etária, que é isso que a gente está vendo aqui atrás, tal, ela era bem uma forma de pirâmide mesmo, né? Ou seja, a base tinha uma maior quantidade de crianças, depois de adolescentes, de jovens, e isso ia diminuindo, e aí a quantidade de pessoas, né, em fase adulta era um pouco menor, e aí no topo estavam as pessoas mais idosas, ou seja, o Brasil era um país muito mais jovem, ou seja, que tinha muito mais jovens na sua população do que pessoas idosas. Isso é um ponto, né? Agora, isso foi mudando e mudou bastante da década de 1990 para cá. Isso daí vem mudando e vem diminuindo, ou melhor, vem se alterando. E aí a gente tem alguns pontos que a gente pode falar a respeito disso, né? E é o que a gente vai ver no gráfico aí agora, né? Então, assim, a gente pode ver aí, é um gráfico da população brasileira, que ela engordou
né? O gráfico engordou, né? Eu até coloquei entre parênteses por causa disso, mediante aí dados etários, né? Ou seja, antes era uma pirâmide realmente, uma pirâmide total, com uma grande quantidade de crianças, né, seguidas por jovens, tal, e a população mais idosa, e aí tornando-se menor o número de crianças e jovens e aumentando entre adultos e idosos, aconteceu o que eu chamei aí de que o gráfico engordou, né? E aí é só a gente olhar também, por exemplo, a base ela está menor do que a parte da metade dessa pirâmide, né? Que acaba não sendo mais nenhuma pirâmide, né? E aí isso vai diminuindo e quando vai chegando lá em cima começa a aumentar de novo, ou seja, a população de 50 anos, 60, 70 anos, tal, ela está aumentando no Brasil. E a quantidade de jovens está diminuindo cada vez mais. Então, por que exatamente isso, né? Primeira coisa, a gente pode voltar em mim um pouquinho. Primeira coisa, a gente pode falar aí da quantidade de filhos, né, por casal no Brasil, que foi diminuindo da década de 60, 70 para cá, ela foi sempre num diminuir, né? Eu tenho, por exemplo, muitos amigos que têm aí 3 irmãos, eu tenho primas minhas que têm 4, né? Minha tia teve 4 filhas, então assim, era uma coisa mais comum. Mais ou menos a partir do momento que eu nasci, um pouco depois, tá? Ou seja, no decorrer da década de 70, isso começa a diminuir e começa a ficar um pouco mais comum casais terem, sei lá, uns 3 filhos, né? E aí eu tô falando também de década de 70, década de 60. Se a gente for mais lá atrás, né? No momento, por exemplo, que a minha mãe nasceu, lá na década de 40, a minha mãe ela tinha 11 irmãos, né? Peraí, eu teria até que fazer um cálculo, mas acho que era por aí, 10, 11 irmãos. Ou seja, era uma família grande com um casal que tinha bastante filhos, né? E isso era o comum nessa época. Já nesse momento, né, década de 70 e tal, a gente começa a ter uma diminuição. E aí essa coisa de casais que tinham 10 ou mais filhos começa a ser praticamente nulo, assim, praticamente inexistente, né, esse tipo de casal. E começa a ser muito mais comum aí você ter, sei lá, 5 filhos, aí foi diminuindo para 4, para 3, e aí chega na década de 70 e 80 que um casal como os meus pais, por exemplo, tiveram 2 filhos, tem eu e a minha irmã, então isso começou a se tornar mais comum. E hoje em dia, mais comum ainda, está sendo casais que acabam tendo um único filho, que foi o caso, né, que aconteceu comigo, com a mãe do meu filho e tal. A gente teve um filho, decidiu de não ter outro, depois a gente se separou e tal, mas assim, isso nem é pela questão da separação, mas sim até casais que não tiveram esse problema, estão juntos aí anos e anos e anos, muitas vezes acabam definindo de ter um único filho e fica com esse único filho, ou seja, a tendência virou, e virou bastante, né? E a gente está falando de uma questão aí de um lapso de tempo de 50 anos, 60 anos para essa mudança acontecer. Isso, principalmente em história, né, é praticamente ontem, né? Então, essas mudanças elas vão acontecendo nesse sentido. E essa pirâmide, né, que acaba nem sendo uma pirâmide realmente, ela acaba mostrando bem mais, né, essa questão. Pessoal, eu tinha preparado 2 vídeos, né, para passar nessa aula também. Eu achei até que pelo menos o vídeo ia ter para eu poder pedir para vocês printarem e tal, mas assim, por problemas aí de direitos autorais, né, isso acabou não podendo acontecer. Então, digamos assim, que a aula ficou um pouquinho mais enxuta, né, do que eu gostaria de ter passado para vocês. Mas acho que essas informações, principalmente para a gente terminar de avaliar aí, né, de ver essa questão de dados populacionais, eu espero que tenha ficado assim de um jeito que todo mundo conseguiu entender bem. E vou aproveitar também e dar um recadinho final aqui na aula, que eu já falei em aulas da semana passada, mas que eu acho importante falar para vocês também.
Pessoal, quando a gente fala de empatia, né, de conhecer mais as outras culturas e tal, eu acho legal que a gente utilize também a Copa do Mundo, né, que está tendo agora e tal, não só para, né, para assistir os jogos, lógico que é isso que mais nos interessa, né, a participação do Brasil na Copa e tal, mas assim, começar a tentar entender um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais. E realmente é pouquinho, mas daí você pode ser um pontapé inicial para de repente vocês fazerem uma pesquisa tal e um pouquinho mais além no assunto. Mas assim, conhecer um pouco mais as culturas, né, desses países que estão participando da Copa, porque isso é uma forma desses países se utilizarem da Copa do Mundo para mostrar um pouco mais da sua cultura, um pouco mais dos legados que eles deixaram para a humanidade. Então, tudo isso é legal de se fazer também com a Copa do Mundo, né? Então, normalmente aí quando vai ter um jogo, né, uma seleção contra outra, eles acabam, por exemplo, entrevistando pessoas da torcida, e aí você acaba tendo contato ali com trajes típicos daquele país, às vezes canções que eles estão ali cantando na frente do estádio. Ou seja, tem maneiras aí, tem formas, né, de conhecer um pouquinho mais esses diversos países, o que eu acho bem importante, né? Esse assunto tem mais a ver com a questão das aulas Eu e o Outro, Culturas no Plural, que é um outro aprofundamento que eu faço também aqui no Centro de Mídias, mas já que a gente aqui está falando de um assunto mais relacionado à geografia, eu acho importante também, nessa questão geográfica, também, né, conhecer um pouco mais, não só aonde os países estão, mas um pouquinho mais da cultura de cada um deles. E a Copa do Mundo é um momento que é muito legal aí da gente ver isso, falar um pouquinho disso também, tá bom? Pessoal, então, tá aí na tela para vocês. Só para a gente amarrar direitinho, né? Então a gente está terminando a nossa atividade 3 hoje. Atividade 3 então foi aí os dados populacionais. A gente fez a sistematização dessa aula hoje, então a gente terminou e amarrou bem esse assunto aí relacionado então aos dados populacionais, a atividade 3. E aí então o que vem por aí, né? Ou seja, as condições da população é o que a gente vai ver aí na nossa atividade 4, condições da população. E na nossa próxima aula a gente vai iniciar esse assunto com a nossa aula aí de introdução então a essa atividade 4, que como eu disse vai ter esse título aí de condições da população, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que a aula tenha sido bastante entendível, né? Tenha sido uma aula interessante e que a gente tenha realmente conseguido amarrar e terminar o assunto de uma maneira aí que tenha ficado bem claro para vocês. E, obviamente, a gente vai continuar, né, na atividade 4 falando de assuntos aí correlacionados, então com todas essas atividades a gente consegue dar um norte aí, né, ter uma ideia melhor das questões aí ligadas a dados populacionais, condição da população, tal, né, que é o que a gente vê nesse aprofundamento aí, população em movimento, né. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, então. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.